o Estado de Santa Catarina regulamentou a Lei 19.668 de 2025, determinando que não será exigido o crédito tributário, ou seja, o débito do ICMS, constituído ou não, inscrito ou não em dívida ativa, ainda que ajuizado, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2024, devido pelo sujeito passivo, em decorrência do descumprimento de condicionantes vinculadas ao atingimento de meta econômica ou financeira, exigidas para a utilização de benefícios fiscais concedidos ao setor industrial, onde são listados na sequência os benefícios alcançados, nesses itens aqui que a gente tem, destaque para o pró-emprego e também para os dois benefícios de crédito presumido do setor têxtil que a gente tem em Santa Catarina, o que substitui os créditos efetivos e o que não substitui os créditos efetivos. A não exigência fica condicionada ao recolhimento pelo sujeito passivo do imposto exigível sem aplicação do benefício fiscal concedido, acrescido de juros e multa proporcionalmente ao percentual das metas e dos compromissos não atingidos em relação às metas e aos compromissos exigidos para a fruição do benefício. Na sequência ali ele vai ter o cálculo desses percentuais e também a desistência pelo sujeito passivo de ações judiciais e defesas administrativas. Como a gente disse aqui na sequência, ele determina como tem que ser feito esse cálculo do percentual das metas e dos compromissos que não foram atingidos. Ele vai determinar aqui o percentual de investimento, o percentual de empregos e o percentual de faturamento. Então aqui para o investimento, o percentual dos investimentos não realizados em relação ao total de investimento assumido, o percentual de empregos não gerados em relação ao total de empregos assumidos, e o percentual de faturamento não atingido em relação ao total de faturamento assumido na meta. Para cada um dos percentuais vai ser feito o cálculo individual e o cumprimento de uma determinada meta em valor superior, em percentual superior ao compromisso, não afeta a verificação da outra meta. No caso do benefício cujo compromisso assumido seja relacionado a exclusivamente uma meta, o percentual do ICMS a ser recolhido vai ser, conforme o caso, o percentual do investimento, o percentual de emprego ou o percentual do faturamento, conforme o caso. Aqui ele traz as fórmulas para quando tem mais de um compromisso assumido. Aqui no caso a fórmula para quando tem os 3 compromissos, de investimento, de emprego e de faturamento. Depois, investimento e empregos. Aqui a fórmula de investimento e faturamento e a fórmula de empregos e faturamento. Para frente a gente vai comentar em relação aos créditos presumidos dos têxteis, alteração inclusive que teve lá nos benefícios, mas esses benefícios eles têm lá também as suas metas, as suas exigências e ele exige que seja feito investimentos no valor do crédito presumido apropriado. Aqui ele detalha essa situação específica do crédito presumido dos têxteis. Então, no caso específico desse benefício, os investimentos em valor equivalente ao crédito presumido apropriado entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2025 deverão ter sido realizados até 31 de dezembro de 2025. Os investimentos realizados anteriormente a 1º de janeiro de 2021 que excederem o crédito presumido apropriado no período poderão ser deduzidos dos investimentos a serem realizados entre 2021 e 2025. E o beneficiário que não tiver realizado os investimentos até o prazo de que trata o item 1, dezembro de 2025, poderá investir o valor restante até 31 de dezembro de 2026, desde que, até 31 de maio de 2026, anexe no SAT documentos que comprovem os investimentos já realizados e o cronograma de investimentos que se compromete a realizar até 31 de dezembro de 2026. Aqui ele fala sobre o recolhimento, tem que ser feito em moeda corrente, não pode fazer compensação, e pode fazer o pagamento em até 60 parcelas mensais iguais e sucessivas, e aqui ele dá os detalhes para esse recolhimento, inclusive a hipótese de cancelamento desse parcelamento. A apuração dos percentuais vai ser realizada no curso de ação fiscal auxiliar de acompanhamento ou pelo próprio contribuinte. Se o contribuinte não fizer, daqui a pouco provavelmente vai ter uma ação fiscal por parte da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, exigindo esses recolhimentos em relação às metas que não foram atingidas. E o recolhimento vai ser feito por DDE. Tanto que ele diz aqui na sequência que essas regras aqui que a gente falou não impedem o lançamento de ofício do valor integral do imposto devido enquanto não houver seu cumprimento pelo contribuinte. Em essência, o que está acontecendo? A empresa perderia o benefício, ia ter que pagar todo o valor utilizado, mas ele está dizendo que a empresa pode fazer o cálculo do percentual que ela não atingiu e pagar proporcional só ao percentual que ela não atingiu. Se ela não fizer isso, ela vai ter que pagar todo o benefício que ela utilizou. Vai ter que pagar, então, o imposto como se não tivesse benefício. O decreto também traz algumas alterações no regulamento. Aí ele institui um artigo tratando especificamente que para verificação do atingimento de meta econômica ou financeira assumida pelo contribuinte como condição para a fruição de benefício fiscal, considera-se investimento somatório do valor das seguintes parcelas. E daí ele elenca aqui o que pode ser considerado como investimento para cumprir aquele requisito lá do benefício fiscal. Então ele diz aqui investimento fixo na empresa, dentre os quais compreende-se maquinários, despesas de obras civis, equipamentos nacionais e importados, softwares e assim por diante. O valor de investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, entre os quais compreende-se serviços de consultoria, projetos de pesquisa e assim por diante também.
e valor dos produtos fabricados ou adquiridos para fins de demonstração relacionados ao projeto incentivado. Aí depois aqui ele dá mais todos os detalhes em relação a alguns itens ali que ele citou especificamente. Aqui também ele traz, então, a alteração relacionada com o investimento que é exigido no crédito presumido do texto. Então, primeiro aqui no que não substitui os efetivos. O benefício ele tem como uma das condições, como a gente disse, que o beneficiário deverá reinvestir o valor correspondente ao benefício na modernização, readequação ou expansão do parque fabril ou na pesquisa e no desenvolvimento de novos produtos. E nesses termos, os investimentos deverão ser realizados durante o mesmo exercício em que o crédito presumido for apropriado e os investimentos realizados durante o exercício que excederem o crédito apropriado no período poderão ser deduzidos dos investimentos a serem realizados no exercício seguinte. No texto que substitui os efetivos, o benefício, dentre outras hipóteses, fica condicionado que pelo menos 90% do processo de industrialização, incluído industrialização por encomenda, ocorra em Santa Catarina, ou, alternativamente, que pelo menos 60%, ele reduz um pouco aí o percentual, mas nessa hipótese deverá reinvestir o valor correspondente ao benefício na modernização, readequação ou expansão do parque fabril ou na pesquisa e no desenvolvimento de novos produtos. E daí da mesma forma, o investimento devem ser realizados durante o mesmo exercício em que o crédito presumido for apropriado e os investimentos realizados durante o exercício que excederem o valor apropriado poderão ser deduzidos do investimento a ser realizado no exercício seguinte. É o Decreto 1477, publicado em 10 de abril, entra em vigor na publicação, com efeitos até 180 dias a contar da publicação, que vai ser 7 de outubro de 2026, em relação às disposições que a gente tratou da não exigência do crédito tributário relativo ao ICMS devido pelo sujeito passivo, em decorrência de descumprimento de condicionantes de benefícios fiscais, e na data da publicação em relação às alterações no regulamento.